Os irmãos podem se sentar. Podem sentar, meus irmãos. Bom, vocês viram que o tema de missões estaduais é para falar ousadamente, mas falar o quê? Fala ousadamente, mas o quê? Interessante isso, né? O que será que a gente tem que falar, hein? Esse texto de Atos, capítulo 18, conta como o apóstolo Paulo chegou na cidade de Corinto. E ele enfrentou muita oposição. Corinto era uma cidade extremamente pagã, uma cidade extremamente pecadora. Lá em Corinto, para vocês terem ideia, havia o culto das prostitutas aos deuses. Quando tivemos a oportunidade de conhecer a cidade de Corinto, nós vimos lá o local, onde os deuses eram cultuados, havia um culto através do sexo a Deus, aos deuses daquela época. Então, pregar a palavra de Deus naquela cidade era extremamente difícil. Paulo enfrentou ameaças de morte na cidade de Corinto. E a partir do versículo 8, nós temos um pouco dessa narração do que aconteceu com Paulo lá em Corinto. Então vamos ver capítulo 18, no versículo 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Verso 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. E o versículo 10, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Mas fala o quê? Olha, quando Jesus nasceu, havia uns pastores que tomavam conta dos seus rebanhos, perto de Belém. E de repente eles viram um clarão, e chegou um anjo que disse: olha, não tenham medo, pois eu lhes trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: encontrareis um menino envolto em pano numa manjedoura. Logo em seguida, apareceu uma multidão de anjos cantando: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. O anjo disse para os pastores: eu trago para vocês uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Qual é a boa nova? Hoje nasceu o Salvador. Mas o que isso significa, nascer o Salvador? Vocês sabem por que nós precisamos de um Salvador? Sabe como que as pessoas no Antigo Testamento podiam ter perdão dos seus pecados? Quando uma pessoa pecava, ela tinha que levar um animal de acordo com o pecado. Tinha as classificações. Às vezes era um touro, às vezes era um carneiro, às vezes era uma ovelha, às vezes era um casal de pombos, assim. Mas tinha que levar também uma opção de coisas, cereais, às vezes tinha que levar perfume, incenso, tudo por causa do pecado. Quando aquela pessoa, para ter os pecados perdoados, chegava lá no templo, então o que era feito? O sacerdote orava por aquela pessoa, enquanto aquela pessoa colocava a mão dela na cabeça do animal. Significava que naquele momento a culpa pelos pecados daquela pessoa estavam passando para aquele animal.
Aí o animal tinha que ser morto. O sangue daquele animal era derramado na base do altar. E o animal era queimado. Era assim que as pessoas tinham o perdão dos seus pecados. Você já imaginou se isso valesse até hoje? Quantos animais nós íamos ter que ter do lado de fora aí? E a fila? O que Deus fez? Quando Jesus veio, que João Batista estava realizando os batismos às margens do Rio Jordão, e que Jesus foi passando, João Batista falou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que quando o pecador colocava a mão na cabeça de um animal, aquele animal se tornava pecador em lugar daquela pessoa, e o animal tinha de morrer. Cada um de nós que é pecador, cada um, o salário do pecado, a Bíblia diz, é a morte. Cada pessoa que ainda não recebeu Jesus como Salvador, essa pessoa está com a sentença de morte sobre ela. Não basta ter uma religião, não basta ser membro da Igreja Batista, não basta ser membro de qualquer outra religião. Não é o ser membro, pertencer a uma igreja, não é o ter uma religião que salva uma pessoa. Religião não perdoa pecados. Então, Paulo, ele era um fariseu. Fariseu hoje é um simbolismo, é um estigma de uma pessoa fingida. Naquele tempo, não. Fariseu era uma das seitas, ou membro de uma das seitas mais rigorosas daquela época. Se havia alguém que cria em Deus, era um fariseu. Os saduceus não tinham lá tanta fé em Deus, porque eles não criam em espíritos, não criam em ressurreição, não criam em anjos. Mas os fariseus, sim. Paulo era um fariseu, e outra coisa, ele era membro do Sinédrio, da Suprema Corte de Israel. E daí um pouco, apareceu alguém lá, dizendo que tinha um Salvador, que tinha alguém que tinha morrido para perdoar os pecados. Paulo disse: não pode ser, isso não existe. Uma pessoa, para ter os pecados perdoados, tem que levar o animal, tem que botar a mão na cabeça dela, o sacerdote tem que orar, aquele animal tem que morrer. Paulo não queria aceitar isso. E ele começou a pregar, a perseguir os cristãos. E um dia ele sai de Jerusalém e vai para Tarso, para a Síria, e no caminho, que ele era de Tarso, que era outra cidade, né? E no caminho, Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele falou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus falou: você vá na cidade, lá vai ter um discípulo chamado Ananias, e ele vai te dizer o que deve fazer. Paulo ficou cego por 3 dias. Depois de 3 dias, Jesus fala para Ananias para ir lá orar por Saulo, e Ananias vai lá e ora por Saulo, e caem como com as escamas dos olhos dele, ele passa a enxergar novamente, e ele então é batizado. E Paulo se torna um pregador. Ele agora passa a defender a fé que uma vez ele perseguia. E quando ele chega em Corinto, ele tem uma grande oposição. E Jesus aparece de noite para ele e diz: fala e não te cales. O que Paulo tinha que falar? Falar sobre o Evangelho. Falar que acabou aquele negócio de sacrifício.
Falar que a salvação agora é você crer em Jesus, é pela graça, não é pelas obras, não é pelos merecimentos da gente. Tem gente que pensa que ela vai ser salva se ela merecer. Você sabe o que cada um de nós merece? Cada um de nós merece a condenação, porque o salário do pecado é a morte. Nossas boas obras não cobrem os nossos pecados. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não é pelas obras, não é pelos merecimentos. A salvação é por Jesus. E era isso que Jesus queria que Paulo falasse: olha, diga a este povo que eles agora podem ser salvos, crerem em mim. Isso que Paulo tinha que falar. É difícil para as pessoas entenderem que a salvação é tão simples assim. As pessoas preferem continuar fazendo sacrifícios, preferem continuar pagando promessas, achando que pelas ações delas, elas serão salvas, mas a salvação é pela fé. Foi isso que levou Lutero a se converter. Foi isso que levou Lutero a criar o que é chamado protestantismo. Não foi ele quem o criou, mas ele foi chamado de protestante, porque ele protestou contra a salvação pelas indulgências, pelas boas obras, que alguém pudesse comprar a salvação. Aí, assim que a pessoa aceita Jesus, ela precisa dar um outro passo. Lá em Marcos capítulo 16, os versos 15 e 16, Jesus reúne os seus discípulos e fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Era isso que Paulo tinha que pregar, e é isso que eu estou pregando para vocês hoje aqui. Simplicidade do evangelho, a salvação é pela simplicidade da fé. E as pessoas querem complicar, porque elas não querem admitir que a salvação seja tão simples assim. Preferem a complicação. Quem crer e for batizado, só isso. Mas só isso. Você queria mais? Deus facilitou, para que ninguém tenha desculpa. Deus facilitou para que todos tivessem acesso à salvação. Mas naquele texto de Atos, capítulo 18, no versículo 9, Jesus manda Paulo falar e não se calar, porque ele diz: olha, não tenha medo, nada vai acontecer com você. E no versículo 10, porque Jesus diz: eu estou contigo. Você quer pregar o evangelho, quer falar de Jesus? Não tenha medo não. Estou contigo. Ninguém ousará fazer-te mal. E qual é o último motivo aí? Por que Paulo tinha que falar? Porque Jesus tinha muito povo naquela cidade. Não é extraordinário isso? Que Deus ainda tem muitas pessoas aqui em Lagoa Santa? Que Deus ainda tem muitas pessoas nas nossas cidades vizinhas, em Belo Horizonte, outra cidade de Minas? Então, Deus quer que essa palavra seja pregada para que aqueles que vão ser salvos possam ouvir e possam se converter. E aí, eu gostaria de perguntar: será que você também não é dessas pessoas que Jesus quer salvar? Quem sabe se você também não é uma dessas pessoas que Jesus tem? Eu tenho muito povo. É possível que você seja uma dessas pessoas que Jesus quer salvar, e você, como se diz popularmente, ainda não se tocou, não se ligou.
Se liga! Se liga! Jesus quer salvar você. Você faz parte desse plano de Deus para ser salvo. É um ato simples, é uma decisão na vida da pessoa de seguir a Jesus. Aí as pessoas perguntam, tá bom, Jesus perdoa os pecados passados, mas e daqui para frente? A pessoa vai continuar, daqui para frente é outra caminhada, é um outro momento. Tem uma outra maneira de você tratar, porque o que Deus quer, sabe o que é? Cancelar todos os seus pecados passados. Você fica zerado. Daqui para frente, Deus vai tratar com você com os pecados que você cometeu daqui para frente, mas os de para trás foram perdoados. Você também quer ser essa pessoa? Quer zerar o seu passado? Era isso que Jesus queria que Paulo falasse. Fala e não te cales, eu tenho muita gente ainda. Se você quer ser uma dessas pessoas, esta noite é uma oportunidade de você dizer, Jesus, eu também quero ser salvo. Agora eu compreendi, o Senhor morreu por mim, o salário do pecado é a morte, e o Senhor morreu, a minha morte passou para o Senhor, assim como aquela morte passava para o animal, a minha morte passou para o Senhor, e o Senhor já morreu, eu estou livre da morte. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá. Sabe por quê? Porque a sua morte já passou para Ele, não existe mais morte eterna. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você quer se livrar de toda a condenação que tem contra você? De todos os seus pecados? Venha a Jesus. Era isso que Paulo deveria falar lá em Corinto. E é isso que estamos falando nesta noite. Eu quero fazer uma oração, e se você, no seu coração, faz parte desse povo que Deus ainda tem, como Jesus falou, olha, eu ainda tenho muitas pessoas, se você ainda não foi salvo, é porque você é uma dessas pessoas que Deus tem, e Deus quer salvar você. Por isso eu queria pedir a todos para se colocar em pé, vamos orar. Pediria a todos que pudessem fechar os seus olhos, pensasse agora no amor de Deus por você, que Jesus morreu na cruz para você ser salvo, para você ir para o céu, que Ele pode limpar todo o seu passado e começar uma vida nova hoje. E eu quero, neste momento, enquanto estamos aqui orando, pensando, fazer alguns apelos. O primeiro deles é saber se você quer receber Jesus como seu Salvador. Você quer também ser um crente, quer seguir a Jesus. Você é uma dessas pessoas que Jesus tem para salvar, e você vai dizer para Ele, Jesus, eu estou aqui, eu quero ser salvo. Você é uma dessas pessoas? Eu queria que você levantasse sua mão, porque eu quero orar em seu favor. Deus falou ao seu coração? Você quer entregar sua vida para Jesus? Quer ser salvo? Pode levantar sua mão, que eu quero orar em seu favor. Amém, amém. Pode abaixar. Há alguém aqui que ainda não foi batizado e quer fazer parte dos próximos batismos. Nossos próximos batismos vão ser no final do ano. Tem um grande grupo de batismo aqui, se Deus quiser. Quem ainda não foi batizado e quer fazer parte do próximo grupo de batismos, levante a sua mão para eu também orar em seu favor. Tem aqui alguém? Muito bem, tem ali, tem o irmão, tem mais alguém? Amém, pode abaixar. Há aqui alguém que já foi membro de igreja,
mas está fora e quer aproveitar a graça do Senhor Jesus Cristo, quer voltar, quer se reconciliar com Cristo e com a igreja. Há alguém aqui? Pode levantar sua mão que eu quero orar em seu favor, se houver aqui alguém nessa condição. Amém? Amém. Muito bem. E eu quero orar também por aqueles irmãos. Você é membro de igreja, mas você gostaria tanto de ser essa pessoa usada por Deus, que de hoje em diante não vai mais se calar. Você vai falar a respeito de Jesus e falar da graça dele. Enquanto nossa equipe de louvor estiver cantando, eu quero convidar todos aqueles que levantaram a sua mão. Eu vou descer para orar por vocês, e os demais irmãos da igreja que quiserem que a gente ore também. Vocês querem se tornar os mensageiros de Deus, aqueles que vão falar e não vão se calar, quer ser um instrumento de Deus para alcançar as pessoas desta cidade. Você quer ser essa pessoa também, meu irmão?